Amado professor, muito bom dia. Nós temos uma aula sensacional esta semana, né? Na terça-feira, ela vai dar uma visão geral do capítulo 13. Depois, na terça-feira, vai começar a focalizar nas lições das parábolas, tá bom? E na sexta-feira, nós teremos uma revisão de domínio doutrinário e também uma pequena avaliação. Essa é a nossa aula de sexta-feira. Okay? Então, eu farei, talvez o vídeo que eu vou gravar sirva para a semana inteira, né? O Salvador começa no capítulo 13, dizendo que ele é o bom semeador, né? Ele é o semeador, e ele saiu para semear a sua palavra. Como nós podemos ajudar o Senhor a continuar semeando a sua palavra? Como o presidente Nelson, ou um dos 12, é um grande exemplo de semear a palavra. Tá? Depois ele fala dos diversos tipos de solo, lembrando que semear a palavra não é somente a ideia de receber o evangelho, né, em que terreno está sendo plantado. No versículo 12, se você clicar aqui, ele vai te dar a tradução do profeta Joseph Smith. Ele diz assim: porque aquele que recebe, a ele será dado, e terá mais em abundância. Então, como eu recebo aquilo que é transmitido na conferência geral, como eu persevero em guardar aquilo que é transmitido na conferência geral. No versículo 23, ele começa a falar a respeito do tipo de solo, né? E diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Novamente, tem uma tradução do profeta Joseph Smith. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende e persevera e dá frutos, um a 100, outro a 60, outro a 30. Como eu tenho tratado aqueles irmãos que dão menos fruto do que eu. Lembra que é boa terra. Tá? O que essa escritura me ensina a respeito do amor, da compaixão do Salvador Jesus Cristo? Algum compreende e ele persevera em 30. Outros compreendem e perseveram em 60. Outros compreendem e perseveram em 100. Como é o meu ato de julgar esses irmãos que produzem menos do que eu? Do 24 ao 30, ele trata da parábola do joio e do trigo. No 33, das 3 medidas. No 34, do tesouro no campo. 45, de pérolas. Okay? 47 a 49, da rede que é lançada ao mar. 51, do escriba. E o 55, como nós tratamos o Salvador. Tá? Então, eu compartilhei também uma pequena apresentação em PowerPoint lá no Canvas, tá bom? E tem diversas declarações do profeta Joseph Smith com relação a cada uma dessas parábolas. Tá? Essa é uma das citações. Em seguida, passarei a comentar as palavras do Salvador que se encontram registradas no 13º capítulo do Evangelho de Mateus. Palavras essas que penso eu que fazem-nos entender esse importante tema que é a coligação, de modo tão claro como qualquer outro assunto da Bíblia. Apenas uma das coisas, né, que eu vou compartilhar com vocês, né, aqui, uma das parábolas é aquele homem que tira boas coisas, e coisas velhas e coisas novas, né? Então, a tradução, Joseph Smith Jr., nos ensinamentos dele, diz assim: as obras segundo esse exemplo são representadas pelo livro de Mórmon, que sai do tesouro do coração, também os convênios dados aos santos dos últimos dias e a tradução da Bíblia. Esse modo se tiram do coração coisas novas e coisas velhas. Então, quando está falando lá na parábola a respeito de coisas novas que ele tira, ele fala a respeito do livro de Mórmon e dos convênios. Tem diversas declarações do profeta Joseph Smith acerca das declarações dessa parábola.
ok? Dessas parábolas, quer dizer. Espero que esse artigo possa ajudá-los, né? É só você ir aqui no Canvas, tá bom? E ele está aqui, você clica e você vai baixá-lo, tá certo? O último comentário que eu gostaria de fazer com relação às aulas de Mateus de terça, quarta e quinta é quando no versículo 55 a palavra diz, né? Não é este o filho do carpinteiro? Então, o que eu penso a respeito do Salvador Jesus Cristo? Quem é Cristo para mim? Ok? Na aula de sexta-feira, nós vamos fazer o domínio doutrinário, tá certo? E tem diversas sugestões de como nós podemos aplicar. Tem uma atividade e depois tem diversas escrituras que nós podemos revisar. Não deixem de fazer a próxima aula, tá bom? Que é junto com sexta-feira, que é avalie o seu aprendizado. Deixe tempo para isso, tá bom? Qualquer pergunta, estou à disposição. Um forte abraço e sucesso!